Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Bom, meu povo, estou de volta em mais uma videoaula aqui no nosso canal do YouTube, nosso canal Estudo Fácil. Olha que beleza, meu povo! Que prazer estar de volta com você, meu querido estudante fácil, não é verdade, meu povo? Bom, gente, estou de volta aqui e hoje na nossa videoaula vamos tratar de um tema de física do setor A, né? Nós vamos continuar. Henrique, por que continuar? Não entendi. Eu já fiz uma aula deste tema, né, que envolve eletrodinâmica, né, que nós já falamos de potência e primeira lei de Ohm. Tá bom? Então hoje nós vamos continuar. Então hoje, o assunto de hoje está nas aulas 1 a 8, na apostila de número 9 do sistema ângulo de ensino. Beleza? E aí nós vamos falar de potência, primeira lei de Ohm de novo. Trataremos de segunda lei de Ohm, resistores, né, associação de resistores em série e em paralelo e a corrente elétrica. Porém, nesta aula será teoria. Tá bom? Nesta aula nós vamos ver apenas a teoria. E aí na próxima aula os exercícios. Fechou? Tranquilo, meu povo? E ó, para você que ainda não segue, não é inscrito no nosso canal do YouTube, nosso canal Estudo Fácil, já se inscreve, deixa o seu like, ativa as notificações e também compartilhe com seus amigos para que eles venham estudar conosco, beleza? E também não deixe de seguir o nosso Instagram, @_estudo.fácil. Fechou? Tranquilo, meu povo? Numa boa? Mas olha, antes de eu soltar a vinheta do canal, deixa eu conversar com vocês. Nós vamos ter essa aula de teoria e a próxima de exercícios, tá bom? Porém, nós teremos também uma terceira aula. Olha que beleza, terá bastante aula deste conteúdo, que é um conteúdo bem importante. Só que a terceira aula vai ser uma aula prática, nós vamos montar um circuito, né? Nós vamos ver na prática como é que funciona um circuito em série, em paralelo e tudo mais. Uma aula como se fosse um de laboratório de física, tá bom? Então vai sair junto com essas aulas, já deve estar aí disponível para você. Corre lá para assistir que está imperdível, tá bom? Tranquilo? Então agora sim, bora soltar a vinheta do canal e a gente começa a conversa, tá bom? Simbora, meu povo! Bom, meu povo, agora sim, bora começar a conversa. Bom, aqui eu já havia falado na aula passada, né, a gente já tinha comentado, é a tela antiga, né? Enfim, então quando nós temos aqui, falando de potência elétrica, quando nós temos, né, um gerador aqui, querendo ou não, a corrente sai do polo positivo, vai em direção ao polo negativo. Tá bom? Isso daí nós vamos entender melhor hoje. Beleza? Então isso aqui é como se fosse a tomada, né, do dispositivo, e aqui nós temos como se fosse o micro-ondas, querendo ou não. Né? E aí nós ligamos ele na tomada e ele começa a funcionar. Não é magia, é apenas energia, é física isso. Tá bom? E aí para calcular a potência nós podemos calcular por trabalho sobre o tempo. No SI, potência em watts, energia é joules e tempo em segundos. Tá bom? E no sistema usual, que é o que comumente vem na conta de luz, potência em quilowatts, energia é quilowatt-hora e tempo em hora. Tá bom? E aí a relação entre joule e quilowatt-hora é 1 kWh é igual a 3,6 vezes 10 a sexta joules. Fechou? Tranquilo? Porém, a potência também pode ser calculado por U vezes I. É o famoso π, né? P é igual a U vezes I. U a gente mede em volts, que é a DDP, vezes a corrente, que a gente mede em amperes. Tá bom? Portanto, joules vezes segundos é igual a V watts vezes ampere. Tá bom? Desculpa, joules por segundo. Tá bom? É igual a watts vezes volts vezes ampere, que tudo isso é igual a watts. Tá bom? E aí uma outra fórmula que a gente pode lembrar é a fórmula do kit, né? Para calcular a corrente elétrica a gente coloca que é a carga sobre o tempo. Fechou? Tranquilo? Então isso aqui só relembrando, tá bom? Então bora lá. E outra, se você quer ver essa aula, eu vou deixar aqui nos cards, tá bom? Para você correr lá e ver. Beleza? Tranquilo? Então bora seguir aqui, ó. Falando de resistência elétrica, né? Que é o que essa imagem é quase como se fosse a mesma da outra que eu mostrei no slide passado. Tá bom? E aí nós podemos considerar o seguinte: se nós temos um valor fixo de DDP, quanto menor for a resistência elétrica do equipamento, maior a corrente formada. Em contrapartida, quanto maior a resistência, menor a corrente formada. Logo, a resistência elétrica não deixa de ser o que? A dificuldade que o equipamento oferece à formação de corrente elétrica. Tá bom? Qual é a resistência dele? O quanto que ele aguenta, digamos assim.
né? Quanto que ele resiste, querendo ou não. E aí no SI, a resistência é medida em volts por ampere, que nós chamamos de ohm, que é representado por este símbolo aqui. Então, resistência a gente calcula por U vezes I, que é a fórmula do URI ou do Rio, que é R vezes I igual a U, ou U igual a R vezes I. Fechou? Bem tranquilo, não é verdade? E aí, seguindo, nós chegamos na primeira lei de Ohm, que é quando R é igual a U sobre I. E isso daí é uma constante. E aí, se nós jogarmos num gráfico de DDP por corrente, nós acabamos caindo numa reta, querendo ou não, porque nós temos U e I, e aí eles vão crescendo de maneira diretamente proporcional. Fechou? Bem tranquilo, não é verdade? E aí, essa é conhecida como a primeira lei de Ohm. Porém, quando a gente fala desse tema, nós temos várias fórmulas para tratar, né? Várias fórmulas que nós podemos utilizar nos exercícios. Vem comigo, que agora é uma hora da música, que eu também já cantei na aula passada, porém canto aqui de novo, tá bom? Vamos lá, todos juntos, todos comigo, vamos embora. A potência é o trabalho sobre o tempo, a potência ao quadrado sobre R. Com o a gente ri, com o P ao quadrado, a potência é o cara engraçado. Piu! Kit. Olha que beleza. Então essas fórmulas aqui é o que resume essa parte de eletrodinâmica, tá bom? Então tudo a gente guia por aqui, querendo ou não. Fechou? Tranquilo, né? Então aqui nós temos a Piu, potência trabalho sobre o tempo. Trabalho é energia, tá bom? Só que trabalho é a energia que nós utilizamos. Potência é igual a U vezes I, e aí nós podemos chegar em P igual a R quadrado ou P igual ao quadrado sobre R. Como que a gente chega nessas fórmulas? Por meio da primeira lei de Ohm. Qual é a primeira lei de Ohm? R é igual a U sobre I. E aí, se nós isolarmos um ou outro, a gente acaba chegando nessas fórmulas. Fechou? Bem tranquilo, né? Então, bora continuar agora para falar da segunda lei de Ohm. Que a segunda lei de Ohm é quando envolve, querendo ou não, um fio, digamos assim, né? Um fio. E aí nós calculamos a resistência dele por meio do que? R é igual a resistividade vezes o comprimento sobre a área da seção transversal. Tá bom? Isso aqui é muito raro de aparecer, mas vai ter um exercício que nós vamos utilizar esta fórmula, tá bom? Porque é importante a gente saber. Fechou? Bem tranquilo, né? E aí esse fio, né, a gente chama de condutor, né, querido, porque não necessariamente é um fio, tá bom? E aí nós temos então no SI, a resistividade, que é este φ, né, representado pelo φ, é ohm vezes metro, tá bom? E aí, enfim, aqui isso daqui é muito específico, tá bom? Quando tiver que mudar de unidade, a gente muda tranquilamente, tá bom? E aí outra, o A é a área da seção transversal, normalmente é um círculo, então é a área do círculo πr quadrado, tá bom? E aí nós podemos falar que em materiais metálicos a resistividade aumenta com a elevação da temperatura, lembrando que resistividade é essa letra feia aqui, tá bom? É uma letra bem estranha. E aí, ou seja, podemos dizer que o valor da resistência aumenta quando o resistor é aquecido. Isso daí é meio óbvio, querendo ou não, porque a resistência é diretamente proporcional à resistividade. Ela só é inversamente a área, tá bom? Ou seja, quanto menor for a área, maior a resistência, e quanto menor a resistência, maior a área. Fechou? Bem tranquilo, né? Então, segunda lei de Ohm é isso. Nada mais. Fechou? Seguindo, vamos lá. Agora sim nós entramos na parte, querendo ou não, mais importante, que é resistores em série. Quando nós associamos resistores, nós juntamos resistores e colocamos eles em série. O que é colocar resistor em série? É dessa maneira aqui, ó. Nós vamos juntar ele de uma linha reta, tá bom? De uma linha reta só. Ou seja, é um conjunto de resistores que, funcionando simultaneamente em um mesmo circuito, estão submetidos a uma mesma corrente elétrica. Atenção a isso. A corrente elétrica que circula no circuito é a mesma. Então, eu vou até escrever aqui, ó. A corrente é a mesma. Ou seja, o que eu consigo concluir? Que num resistor em série, a corrente permanece a mesma em qualquer parte, em qualquer parte do circuito. Tá bom? Nós não temos alteração da corrente. Consequentemente, o que vai mudar é a DDP de cada resistor. Tá bom? Então, a DDP de cada resistor vai mudar, mas a DDP do gerador é aquela que vai estar. Aquela
do gerador mesmo, né? Como se fosse vai da pilha, digamos assim, mas não é uma pilha. Então, mas também pode ser. Logo, então a corrente total no circuito é igual à corrente formada em cada resistor, tá? E aí a diferença de potencial total da associação é a soma de cada um. Então, o total é igual a o U1, U2 e U3. Fechou? Bem tranquilo, né? Então a DDP total é a soma das DDPs. Logo, no resistor em série a corrente permanece a mesma e a DDP é diferente para cada resistor. Fechou? Logo, o que nós podemos concluir aqui também? Ó? Como as correntes são iguais nos três resistores associados, de acordo com a expressão P igual a R quadrado, o resistor de maior resistência terá a maior potência. Fechou? Entendendo isso, bem tranquilo, né? Aí outra coisa, caso não haja corrente elétrica em um resistor, não existirá corrente no circuito, nem consequentemente em todos os outros resistores. Tá bom? Então, não tendo-se corrente em um, não terá corrente em nenhuma parte do circuito. Tranquilo? Numa boa? Então, bora entender agora resistor equivalente. O que seria um resistor equivalente? É um resistor que, somando todos os resistores do circuito, a gente chega num resistor só que vale pelos três, neste caso. Né, neste exemplo aqui. Então, se eu somar os três resistores, eu vou chegar num resistor equivalente, que vale pelos três. Um vale pelos três. Tranquilo? E aí é o que está aqui neste quadrinho aqui embaixo. Tranquilo? E aí nós também podemos representar, isso aqui é uma outra coisa importante, podemos representar o gerador por meio destas barrinhas aqui, ó, que eu vou até dar zoom aqui, ó, para a gente ver. Lembrando que a corrente vai sempre do polo positivo para o negativo, tá bom? E aí a barrinha maior é aquela que é positiva, aquele polo positivo. A menor é o polo negativo. Fechou? Tranquilo? Numa boa? Então, bora seguir para falar dos resistores em paralelo agora, tá bom? Tranquilo? Então vamos lá. Resistor em paralelo é quando eles são colocados em paralelo. Ah, Henrique, brincou. Te digo que é verdade. Porque ó, ele fala que é todo conjunto de resistores que, funcionando simultaneamente em um mesmo circuito, estão submetidos a uma mesma diferença de potencial. Portanto, já temos uma diferença, porque em paralelo o que era igual era a corrente. Desculpa, em série o que era igual era a corrente. Em paralelo já inverte. A DDP é igual, consequentemente a corrente será diferente para cada resistor. Tá bom? Então, olha aqui. DDP igual para todos os resistores e a corrente elétrica será a soma a corrente total será a soma da corrente que passa pelos três resistores. Ah, que beleza, bem tranquilo, né? E aí nós também podemos concluir o seguinte: como a DDP é igual, quanto menor for a resistência, maior a potência. Tá bom? Então nós podemos mais ou menos associar que resistor em série, como a corrente é igual P igual a RI ao quadrado, a gente consegue concluir que quanto maior a potência, maior a resistência. Em paralelo, como a DDP é igual P igual ao quadrado sobre R, portanto, quanto maior a potência, menor a resistência. P e R são inversamente, tá bom? Em paralelo e em série eles são diretamente. Fechou? Tranquilo, né? Outra coisa importante, caso não haja corrente elétrica em um resistor, os outros funcionarão de maneira independente, tá bom? Porém, a corrente total do circuito irá diminuir, logicamente, tá bom? Tranquilo? Numa boa, né? Então, vamos lá, só vou até criar um quadro aqui em tela preta, ó, vamos entender o seguinte e concluir uma coisa. Quando nós tivermos em série, vamos lá, o que vai permanecer igual para todo o circuito? A corrente é a mesma, porém a DDP para cada resistor é diferente. Fechou? Entendendo isso e tendo claro na cabeça é super importante, tá bom? E aí nós podemos usar esta fórmula aqui, ó. P é igual a R vezes I ao quadrado. Como a corrente permanece a mesma, P sobre R é uma constante, né? Digamos assim, vou colocar aqui, ó, uma constante, porque quanto maior a potência, maior a resistência. Fechou? E aí, em paralelo, quando for em paralelo, vai ser o contrário. O que vai ser o contrário? Vamos lá. A DDP é a mesma, né, e a corrente é diferente. Para cada resistor a corrente é diferente e a DDP é a mesma para todos. Olha que beleza, né? Bem tranquilo. Então,
nós podemos utilizar esta fórmula aqui, ó. P é igual ao quadrado sobre R. Portanto, quanto P vezes R é igual a uma constante, né, querendo ou não. E aí, quanto maior a potência, menor a resistência. Tá bom? E aí a gente consegue fazer conclusões em cima disso. Fechou? Entendendo isso, você já está com a vida ganha. Tranquilo? Numa boa? Bora agora entender como calcular o resistor equivalente num resistor em paralelo, né? Num circuito em paralelo. A gente calcula da seguinte maneira. 1 sobre resistor equivalente é igual ao inverso da soma dos resistores. Ou seja, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre Rn. Quantos resistores tiver, a gente consegue colocar nessa conta. Tá bom? É que no exemplo ela usa apenas 3. Tá bom? Ele usa apenas 3. Fechou? Quando tiver 2 resistores, a gente pode aplicar esta fórmula aqui. Tá bom? Mas, ó, por via das dúvidas, aplica sempre essa aqui que eu estou colocando no asterisco. Tá bom? Que aí ali você não erra de jeito nenhum. Fechou? Agora, quando você tiver resistores idênticos de valor R, eu vou, para calcular a resistência equivalente, eu vou pegar o valor de cada resistor e vou dividir pelo número deles. E aí eu vou chegar no resistor equivalente. Numa boa, meu povo, tranquilo, né? Então, vamos entender outra coisa aqui, o seguinte, ó, vamos lá. Quando eu tenho resistores em série e eu quero calcular a resistência equivalente, eu calculo da seguinte forma, somando todas as resistências. Fechou? Tranquilo? Então, beleza. Quando eu tiver um resistor em paralelo, calculo da seguinte maneira, 1 sobre o REC, que é o resistor equivalente, vai ser o inverso dos resistores somados. Olha que beleza, bem tranquilo, né? E aí eu estou usando 3 aqui para cada um, e aí fechou. Então você entendendo isso daqui, você já está com a vida ganha em muitos exercícios. Fechou? Numa boa? Então bora continuar e agora com o exercício, que aí a gente já termina essa aula que é só teoria, tá bom? Então vamos lá, vem comigo, vamos embora, ó. Uma lâmpada é da Famerp 2017. Uma lâmpada incandescente de especificações técnicas DDP 40 e potência 25, estabelecidas pelo fabricante, queima se for submetida a tensões acima da especificada. Conforme a figura, essa lâmpada será instalada em um soquete ligado em série com o resistor R e com outros resistores que serão conectados entre os pontos A e B, formando um circuito que será submetido a uma diferença de potencial de 100 volts. Tá bom. Considerando que os fios e as conexões utilizadas nesse circuito tenham resistências desprezíveis, determine a quantidade de carga. Quando ele pede carga, ele quer o ΔQ em Coulomb, que atravessará a lâmpada se ela permanecer acesa de acordo com suas especificações durante 20 minutos, que é o tempo. Então eu preciso achar a corrente. Fechou? Então eu tenho o P, tenho o U, quero achar a corrente para colocar na fórmula do kit. Fechou? Então vem comigo, vou achar a corrente por meio de P igual a I vezes U. Fechou? Então vai ser 25 sobre 40, a corrente é 5 sobre 8 amperes. Coloco na fórmula do kit, né, que é igual a I vezes T, passo o tempo para para segundos, e aí chego que a quantidade de carga é 750 coulombs. Fechou? Na letra B ele já nos diz o seguinte, indica o número máximo de resistores iguais de 320 ohms, que cada um podem ser, de 320 ohms cada um, que podem ser ligados em paralelo entre A e B, sem que a lâmpada queime. Então eu tenho que primeiro entender o seguinte, qual que é a resistência equivalente do circuito inteiro? Se eu sei que a corrente é 5/8, a corrente permanece a mesma porque eles estão em série, tá bom? Então 5/8, resistência equivalente vai ser 160, usa DDP 100, tá bom? Resistência equivalente 160. Portanto, qual é a resistência da lâmpada? Se eu tenho a DDP e tenho a potência, calculo e sei que a resistência da lâmpada é 64. Portanto, o que vai sobrar para os resistores em paralelo? 160, que é o total, menos 64, que é o da lâmpada, menos 16, que é este que já está aqui, ó, este resistor que já está aqui. Portanto, para os resistores que serão ligados em paralelo, sobram 80 ohms. Portanto, como cada um tem 320 ohms, qual é o número máximo, né? Qual é o número máximo de resistores que eu posso ter? 320 sobre 80 vai dar o número de resistores que eu posso ter, que no caso serão apenas 4 resistores no máximo.
Fechou, meu povo? Bem tranquilo, não é verdade? Um exercício bem legal que mistura resistor em série e em paralelo também. Tranquilo? Então, ó, na próxima aula a gente já começa com exercícios aqui pra gente treinar e ficar tudo chuchu beleza. Fechou, meu povo? Então é isso, meu povo. Muito, muito obrigado. Um grande abraço. Fiquem bem. Tamo junto. Ótimos estudos e até a próxima aula que é de exercício. Tá bom, meu povo? Grande abraço e até mais.